Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa nesta terça-feira de carnaval. Terça-feira, 5 de março de 2019, nós estamos animados aqui nessa bancada para fazer mais um programa com a participação dos senhores e das senhoras através das nossas redes sociais, também do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br, do nosso WhatsApp 999-777-001. Essa terça-feira de tempo instável, de muito movimento nas estradas, mas o que chamou a atenção especial na Freeway foi a queda de granizo. Então, nosso Atualidades Pampa tem outras informações e outras matérias com os nossos componentes, aqueles, os melhores do Rio Grande do Sul. Gustavo Vitorino, bem animadinho. Já começou? Claro. Já começou o programa? Ah, lá. Tá valendo já o programa? Tá valendo? É, tá valendo. Vamos falar de carnaval. Surpreendente resultado em São Paulo. Quinta turma deve julgar agora em março recurso do ex-presidente Lula. Famoso diretor de televisão brasileira é contratado pela televisão portuguesa, dá uma entrevista e é demitido. Medida provisória altera a contribuição sindical. Então, nós vamos começar o programa de hoje com o Carnaval. Já temos o resultado de São Paulo, Gustavo Vitorino. Quem ganhou o Carnaval de São Paulo? Ganhou a Mancha Verde, um resultado surpreendente, Palmeiras. Viu? Um resultado surpreendente. A Mancha Verde, que é identificada com o Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras, enfim, e que já teve, o Ruschel que milita no esporte sabe, já teve um histórico no passado aí de violência, enfim, chegou a ser proibida, inclusive, pela Justiça de São Paulo. Pois a Mancha Verde acabou vencendo o Carnaval de São Paulo com nota 10 em todos os quesitos. O surpreendente é que a Unidos do Tatuapé, que era a campeã do ano passado, aliás, a bicampeã paulista, o Tatuapé, que estava empatado até o último quesito, que era a alegoria. E no último quesito, a alegoria, a Mancha Verde ganhou 10 de todos os jurados. E a Unidos do Tatuapé não ganhou 10 de nenhum. Tanto que ela caiu para 7º lugar. Ela estava disputando o primeiro e caiu para 7º. Então Tava ela não junto. ficou Até nem o entre último as 5. quesito ela foi disputando o título, né? O título. Ela ficou, até o último quesito, estava com 240 pontos, e aí no último quesito ela não conseguiu nenhum 10. Agora, aí as pessoas, pois é, mas teve armação, teve alguma sacanagem, não sei o que. Não é assim, gente. Não é E assim. a Vai-Vai Não foi teve. rebaixada. A Vai-Vai caiu. A Vai-Vai é uma das que caiu. Agora, o que aconteceu? Eu ia fazer o trocadilho, mas o programa não está no clima ainda. Eu disse que a Vai-Vai foi. A Vai-Vai foi. Acabei fazendo, me desculpe, você que está nos prestigiando aí. Não, mas Eu disse que era sem graça, Não, é legalzinho. Para terça-feira de carnaval tá legalzinho. Tá ótimo. O que aconteceu para que a Unidos do Tatuapé perdesse no último quesito e alegoria? Uma das alas estava com problemas e parece que uma das alas desfilou sem alegoria. E aí? Bom, daí impediram. Aí deu problema. Um dos carros da Tatuapé também deu problema. Então, ela não ganhou 10 de nenhum dos jurados. É que a gente às vezes fica revoltado e aí quer cobrar, teve armação, teve sacanagem, mas hoje a competição é tão detalhista. Mari me ajuda, lá no Rio de Janeiro nós acompanhamos por muito tempo, você transmitiu muitos carnavais lá. É tão detalhista que um tropeço, um pisão em falso de uma passista tira um título. É 0,1. É 0,1. É o décimo. Né? Então, assim, foi o que aconteceu em São Paulo. Uma ala estava com problemas nas alegorias, ela saiu sem as alegorias completas e o carro que vinha atrás parece que deu problema também, coisa e tal, e aí tirou o 0,1 que foi o suficiente. Mas foi merecida, não sei, tu chegaste a acompanhar. A Mancha Verde fez um desfile bonito. A adversária dela era, claro, a Unidos do Tatuapé, por ser bicampeã, e era a Gaviões da Fiel. Mas a Gaviões da Fiel cometeu um erro mortal. A comissão de frente era o diabo, uma figura do diabo,
vencendo, torturando Jesus Cristo. E aquilo caiu mal para os evangélicos, demais. Tanto que, amanhã, várias associações evangélicas e cristãs de São Paulo vão entrar na justiça contra Gaviões da Fiel por causa daquela alegoria. E aquilo acabou tirando pontos de Gaviões da Fiel, que... A nossa produção organizou o tweet da Viviane Araújo, né, que é campeã pela Mancha Verde, que a gente pode dar uma olhadinha. Da Viviane Araújo, né, que foi a São Paulo, desfilar pela Mancha Verde. Exatamente, nós temos o tweet dela e também temos vídeos da Mancha Verde. A Mancha Verde... Olha lá, ó. Tá lá o tweet dela. Ela tá bem bonita, né? A Mancha Verde, ela tá patrocinada agora, foram 2.800.000 que o banco de crédito, esse que financia o Palmeiras, colocou na Mancha Verde. A Mancha Verde passou a ser uma espécie de, agora oficialmente, uma espécie de ponta de lança público do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E a gente sabe que dinheiro decide carnaval também, não é só no futebol. Claro. Carnaval também, o dinheiro decide. É que o dinheiro bem usado, ele é ligado à qualidade, né, Gustavo? O dinheiro bem usado, ele é ligado à qualidade. E isso lida com a arte, mas lida com a necessidade também de tu fazer boas fantasias, ter carros alegóricos que funcionem, contratar profissionais do tamanho daquilo que tu te propões, e aí o dinheiro nessa área... Uma equipe grande para administrar faz muita diferença. Isso que tu disseste de estragar uma alegoria ou não sair uma alegoria, isso às vezes é uma dificuldade circunstancial. Resolve profissional. Há muitos anos atrás, quando eu fui morar em São Paulo, eu me lembro que o carnaval em São Paulo era segundo plano, ninguém falava em carnaval em São Paulo e tal. E aí começou a crescer, crescer. E hoje o Carnaval de São Paulo está quase no mesmo nível que o do Rio de Janeiro, porque contrata os carnavalescos do Rio de Janeiro, levam as ideias do Rio de Janeiro para lá. Hoje eu me atrevo a dizer que o Carnaval de São Paulo, se continuar nesse mesmo ritmo, daqui a 4, 5 anos vai superar o Carnaval do Rio. Grandiosidade. E eu queria reforçar isso que você está dizendo, e nós tivemos o exemplo aqui do tweet que mostramos, é que antes os profissionais, os artistas ficavam só no Carnaval do Rio, hoje eles se dividem. Tu vê, eles saem no Carnaval do Rio, mas no dia anterior eles vão e saem no Carnaval de São Paulo. Porque eles estão disputando, é um novo mercado que abriu. Mais de 90% da ocupação hoteleira em São Paulo em razão do Tá, Carnaval. Quer dizer, isso... Só os primeiros números ainda, não temos mais os blocos. De todo o envolvimento que o Carnaval proporciona em nível econômico, que para nós brasileiros é muito importante nesse momento. E vamos um produto de venda, né? Na minha opinião, desculpe o eufemismo, mas é o maior espetáculo a céu aberto da Terra, é o Carnaval. Com certeza. Com certeza. A emoção que eu senti... Tudo que o paulista se propõe a fazer, ele acaba fazendo melhor, porque ele é organizado, ele tem mais disciplina, né? Então é a evolução que a gente vem vendo. Nós começamos há 10, 12 anos atrás, Mari, seria isso, Vitorino? Seria isso? Começou infimamente o Carnaval de São Paulo começar a crescer e hoje realmente o Mari está rivalizando já, e a perspectiva pela ascensão do Carnaval Paulista é que chega. Eu acho que passar assim que a produção vai ser difícil. Eu acho que passar não passa porque o Rio de Janeiro conta com a magia da cidade, né? Olha lá, a Viviane Araújo, sambando. O Rio de Janeiro conta, a Viviane Araújo tá um mocotozinho, hein? Tá uma coisa a imagem uma que não senhora favorece. Casada, o vídeo não favorece. Mas eu não achei nenhuma rainha de bateria muito linda, sabia? Eu acho que tá um mocotozinho. Tirando a Juliana Paz no Rio de Janeiro, que eu acho que é aquela coisa do gosto do brasileiro, né? Que gosta de quantidade, nem sempre com qualidade, mas ali tá equilibrado. Não, Vitorino, eu acho que é a imagem do vídeo, porque tem imagens recentes dela. Se conhece pessoalmente? Não. Pessoalmente ela tá muito bem, ela visitou ele na Praia do Barco, final de semana e tudo mais. Não, mas aqui, ó, não tem imagem. Praia do Barco teve um carnaval sabático. Mas não tem como. Impressionante São Paulo cresceu a região pudenda dela, né? Abunda, você quer dizer? Não. O horário não. O horário não permite. O horário não, Vitor. Eu acho que... Eu apenas fui pragmático. É uma pena, eu acho que o Carnaval poderia explorar a cultura, né? Eu acho que se a gente tem orgulho da bancada. Não, é verdade, se o Carnaval explorasse um pouco mais a cultura e não apenas a questão erotizada, isso aí, tá correto, geraria um interesse maior de muitas pessoas que, ao saber que, de repente, muito... Não é uma mistura, cansa um pouco, assim, tudo que é um pouco exagerado demais acaba caindo não sei, eu não acho que nós não conseguimos vender, por exemplo,
o carnaval para os países árabes. Por conta da... não, mas daí é um choque de realidade. É um choque cultural muito forte. Eu lembro que a Liga Independente, aliás, a Liga Independente da Escola de Samba lá do Rio de Janeiro, ela proibiu qualquer tipo de nudez. Porque aquela coisa das meninas completamente nuas, com o corpo pintado, aquilo ela começou a colocar restrições. É que houve uma época que era o tapa-sexo encomendado para cair. Já sabia que ele ia... Era para cair. Ele começava ali, mas ele não tinha 15 minutos de vida útil, né? Caía. Ele era programado para cair. Então, eles colocaram regras claras em relação à nudez, e acho que São Paulo também adotou a mesma coisa, exatamente para que se tenha limites, porque, por exemplo, a Globo Internacional passa o carnaval. E muitas emissoras compram da Globo Internacional imagens e passam programas especiais de 1 hora. Eu não sei como é que consegue se compactar, né, 20 horas de carnaval em 1 hora de programa especial. Mas a CNN, por exemplo, passa cenas, todo mundo, né? A gente vende da Alemanha para a França. Então, eles pediram uma certa contenção exatamente para isso. Porque existe uma linha tênue, né, entre a sensualidade e a sexualidade. Exatamente, né? Aquela sensualidade alegre, despojada, aquele ar de que há uma leveza, uma descontração, isso atrai. Agora, quando a coisa entra para um exagero, fica vulgar, né? Saindo, então, agora de São Paulo e entrando aqui na realidade, em especial Porto Alegre, as cenas que nós vimos na Cidade Baixa são assustadoras, nada que a gente não tenha visto antes, porque a Cidade Baixa tem passado por esses momentos, infelizmente, nos últimos tempos. A Prefeitura organizou o Carnaval de Rua na Cidade Baixa no sábado, no dia 2, e na terça-feira, no dia 5. E no domingo e na segunda-feira, dia 13 e 4, as pessoas que não são carnavalescos, são os desordeiros, baderneiros, foram lá exatamente para isso, fizeram uma bagunça na Cidade Baixa, quer dizer, depredaram coisas, os carros ficaram depredados, teve o choque entre a Brigada Militar e essas pessoas que estavam nas ruas, e o secretário adjunto da Cultura, Luciano Maricato, ele disse que provavelmente esse carnaval vai sair da Cidade Baixa e vai ir para a Orla do Guaíba, porque na Orla do Guaíba não tem realmente muita gente, né, em volta e tal. Na água pra ver exatamente, né, não tem muito vizinho, as pessoas realmente estão incomodadas com toda a razão na Cidade Baixa. Não dá para dormir. Tem cheiro de urina, tem muita gente usando droga. Olha o que ficou o chão da Cidade Baixa, as pessoas jogando lixo no chão. Realmente é triste para quem vive na Cidade Baixa. Deixa eu fazer uma comparação construtiva. Lógico que os tamanhos são diferentes, mas o Gustavo Vitorino viveu isso e participou até da solução disso. Nós tínhamos o problema do Centrinho em Atlântida. Lembra? Vivemos isso. Lógico que eu não estou dimensionando o tamanho, mas estou dizendo que eu tive a oportunidade de, Vitorino, esse fim de semana, conversar com o Silon, que é o prefeito de Xangri-Lá. Na verdade, enquanto tu não constrói uma vontade política em relação a todos os envolvidos, quem são todos os envolvidos? É o Ministério Público, é a Associação de Bairros, é o Judiciário na questão de julgamento, é o prefeito. Tu tens que construir uma sociedade, porque tu não pode ficar assim, eu não vou entrar nisso aí, eu não quero me indispor, né? Eu não quero me indispor. Mas eu acredito que tenha já uma equipe que está pensando sobre isso, tu tem que comprar, porque tu não consegue fazer omelete sem quebrar ovos, é isso? É omelete sem quebrar ovos. Sem quebrar ovos. Tu não vais conseguir uma solução complexa dessas sem deixar alguém insatisfeito. Então, o que eu vejo na Cidade Baixa é que tu vai um pouquinho aqui, mas tu não quer brigar com os dos bares. Mas tu vai um pouquinho ali, tu não quer brigar com os moradores. Tu vai um pouquinho, tu não quer brigar com os partícipes. Não dá. Tu tens que criar uma solução e aí reunir todas as partes e construir uma solução. Porque senão nós vamos vir aqui, só para concluir, nós vamos daqui 3 anos estar no nosso Atualidades aqui e vamos dar, e a Cidade Baixa? E a cidade igual, porque faz 1 ano, 2 anos, 3 anos o assunto é o mesmo. Mas puxa, eu assim, o que eu apurei? Eu apurei que, se não me engano, no sábado, houve, no mesmo local, um evento organizado, previamente organizado, que funcionou, que foi familiar, que terminou cedo, que eram 9 da noite, as pessoas já estavam indo para suas casas, que houve uma limpeza, não houve arruaça,
Ou seja, houve uma pré-organização. É exatamente o que eu falei. A prefeitura organizou no sábado e na terça-feira. E durante o dia. Das 2 da tarde até as 21 horas. Aí, Carla, no domingo de carnaval, uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, aonde é o feriado mais festivo do país, não ter uma organização que possa acolher as pessoas que estão na cidade e que querem aproveitar, tem alguma coisa que também deixou a desejar e que proporciona que as pessoas façam as festas do jeito que elas conseguem. São arruaças, estão errados, evidente, isso os fatos falam por si, mas chama a atenção a falta de uma organização da prefeitura em acolher as pessoas que estão na cidade, que merecem ter um momento ali festivo. Interessante, a Roberta traz um ângulo novo para a questão que nós não tínhamos trazido 1,5 ainda, milhão. que é exatamente, mudaram-se muitos hábitos. A praia não estava, eu estava no litoral, a praia não estava como nos outros anos, isso é constante, especialmente quando o carnaval fica mais para tarde, as aulas já começaram. Em março, nós temos uma população muito grande em Porto Alegre e temos que ajeitar essas pessoas também. Talvez faltou também houve a imprevidência da prefeitura de não oportunizar um evento onde pudesse desaguar as pessoas que lá quisessem comemorar. Dias, então, porque eles oportunizaram no sábado mas e na eu quero sair aqui em defesa dos moradores da Cidade Baixa. Eu por muito tempo defendi, temos que ter um bairro boêmio, compreensão de todos, vamos estabelecer a regra geral, mas agora deu, não dá mais. A Cidade Baixa foi tomada, aqui não é preconceito, mas tem uma festa funk embaixo do viaduto ali aos sábados. Aquela turma que vai ali, nada contra, mas aquele não é lugar de fazer baile. Embaixo do viaduto, aquilo a prefeitura tem que ter tomado providência. Tem que proteger então, os moradores. Esses núcleos vão surgindo. Quer ver, tem uma turminha que faz uma ruaça na esquina da República com a Lima e Silva, ali. É sempre a mesma turminha, uns 20 ou 30 que dominam o ponto ali, são donos ali daquela região. Sabe? Então, assim, a polícia já sabe quem são, todo mundo sabe quem são, sabe? Falta aquilo que o Ruschel falou, vontade política. Tem que, sabe, alguém fazer o seguinte, chama aqui, Ministério Público, por favor. Polícia Civil, por favor. Delegacia do Menor, DECA, Delegacia da Mulher, da doutora Tatiana, a doutora Daniela, a Delegacia do Idoso, enfim, especial. Ou então pegar alguém da Polícia Civil. Coronel da Polícia Militar, em nome do comando, em nome do Coronel Mariqueda. Alguém do Ministério Público. Judiciário, vamos pedir um magistrado da área criminal, de uma vara penal. Vamos sentar. Qual é a solução? Isso. Foi que foi feito. Resolveram. A solução de verdade. Mas isso resolveu lá, Gustavo. A solução resolveu lá. Até meia-noite. Praça Central de Atlântica. Depois da meia-noite não se vende, ou 10 da noite não se vende mais bebida alcoólica nos bares e tudo mais. Isso não resolve, restaurantes fecham. Resolve. Por causa dos ambulantes. Os ambulantes. Mas não pode ambulante. É uma coisa. Aí tem que ter a brigada militar. Por isso que é a união dos órgãos, pessoal. Aí quando eu falo união dos órgãos, porque tu tem que desmobilizar, tu tem que desmontar. Depois que tu desmontar, desmobilizar. Lá em Atlântida a coisa funcionou porque a prefeitura, o prefeito Silon e o Choto lá, o vice-prefeito, chamaram o Ministério Público, chamaram a Delegacia do Menor, DECA mandou um delegado responsável, chamaram a Brigada Militar. Na época, lembra o Major Euclides? Associação dos Moradores. Foi todo mundo aqui, vai ter uma solução. Isso. Botaram um posto policial ambulante no meio da praça. Pum, acabou a muvuca. A Praça Central de Atlântida hoje é um sossego. É verdade. E o camburão ali no meio da praça, então é maravilhoso. É o recado, claro. É o recado de que a ordem está ali. Vitorino, eu tenho um amigo, um grande amigo, né? Ele comprou há muitos anos atrás um apartamento ali na João Alfredo. Levou 20 anos pagando o apartamento, ele é um trabalhador e tal. Foi meu primeiro apartamento, foi ali. Na João Alfredo, né? Mas na época boa. Na época boa. É difícil jupiar, lá no princípio. Mas eu não gostaria de saber o que tu fez nesse apartamento antes. Até porque seria impublicável nesse horário. Eu só gostaria de concluir, senhor Vitor. O senhor fala, o senhor não deixa o senhor falar. Tu tá do meu lado hoje, não briga comigo, eu te dou um beijo. Eles estão de Grenal hoje, Grêmio e Internacional. Eu sou mais uma. Eu quero dizer o seguinte, então o cidadão não dorme mais. 2 da manhã, tem que ficar sentado assistindo televisão, não consegue mais por esse bando de desordeiros que tomaram conta dali. Onde eu fiz esse comentário na rádio, ligaram lá, me chamaram de retrógrado.
Esse velho retrógrado. Te xingaram, a gente porque eu disse, e vou repetir aqui em alto e bom som, a pessoa tem direito à propriedade, está na Constituição, como na Constituição americana. A Constituição americana, o Thomas Jefferson colocou o direito à propriedade e à liberdade. Você tem direito a... Você comprou o imóvel. Existem leis, o Código de Posturas do município, existe uma série de leis que não são cumpridas. Então você compra um imóvel, você já está aposentado, então tem que ir embora, daí vai morar na praia. Mas pera um pouquinho, então eu não tenho direito de ocupar o meu imóvel? Aonde está o direito? O meu direito termina quando começa o seu. Então é absolutamente ridículo que alguns desordeiros que tomaram conta dessa cidade, tomaram conta da João Alfredo, da República e toda aquela região. Tinha um outro amigo que colocou um apartamento, quarta sala, joinha o apartamento dele para vender ali, né? Faz 2 anos e meio que não consegue vender o apartamento. Já baixou o preço, baixou. A nossa Roberta sempre gosta de falar em negócio. Tem gente que compra imóvel para fazer negócio, né? Sim, óbvio. Exatamente. Ele não consegue vender porque... Mas quem vai querer comprar? Pois nem proposta tem. E pagando condomínio todos os meses. Então, é uma situação, Vitorino, difícil. A solução ali, como a gente falou, é todo mundo se dar as mãos, fazer criar mas os ninguém odeia tanto esses arruaceiros quanto os donos de bares. Porque os donos de bar estão quebrando, os bares estão quebrando por causa desses caras. Claro. Esses maloqueiros estão quebrando. Tem uns barzinhos ali legais, com música ao vivo, um negócio interessante. Mas quem é que quebra isso? É os vendedores. O sujeito tem uma portinha ali pra rua. Aí ele abre às 9 horas. Vende cerveja, fecha a portinha. O cara não tem alvará, não tem coisa nenhuma. Os donos dos bares, dos pubs ali, odeiam esses caras. Os caras que vão lá, tem que sustentar a família. Sustentar a família, mas vai arrumar outra coisa para sustentar a família. Porque bandido vagabundo também pega revólver e sai dando tiro aí para sustentar a família. Então, tem que ter uma medida extrema ali. E a medida extrema acabou. Acabou. O Fernando aqui no atualidades@pampa.com.br, nosso e-mail, diz o seguinte: boa noite, vendo todo esse lixo pelas ruas, fico pensando, o problema para esses jovens ecológicos são os canudos de plástico. Tá certo, né? Diante de todo o lixo que fica, as pessoas estão pensando no canudo de plástico. Já o James nos chama a atenção de uma notícia aqui que nós temos também para trazer para vocês sobre a marchinha feita por um cantor que defende o presidente Bolsonaro, que vem de uma crítica que foi feita pela Daniela Mercury e pelo Caetano Veloso. Eles fizeram um samba que é proibido o carnaval e tocaram o samba e tal. E aí o presidente Jair Bolsonaro tweetou um vídeo que mostra um cantor fazendo algumas considerações a respeito da Lei Rouanet. Nós temos esse vídeo para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha? A produção tá pronta para passar o vídeo? Já vamos então mostrar o vídeo para vocês. É bem interessante. Olha ali, ó. Essa marchinha vai pro nosso querido Caetano Veloso e a nossa querida Daniela Mercury. Chupa! Tem gente ficando doida sem a tal Lei Rouanet. Olha que bom. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. Meu carnaval eu faço com o meu dinheiro, trabalhei o ano inteiro sem essa lei me ajudar. O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar. O povo dessa terra não é parasita, com dinheiro ou sem dinheiro o Brasil vai se esbaldar. Tem gente ficando doida sem a tal Lei Rouanet. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. O nosso carnaval não está proibido, mas com dinheiro do povo não será mais permitido. Porque este ano acabou-se a moleza, tirar a gente da pobreza é do governo a missão. E quem quiser brincar, brinque com seu dinheiro, nosso Brasil vem primeiro, é ordem do capitão. E quem quiser brincar, brinque com seu dinheiro, nosso Brasil...
não, tá maravilhoso. Acho que vai viralizar essa marchinha. Muito boa, é. Eu recebi de várias fontes hoje. Ia mostrar como a crítica pode ser inteligente, como a crítica pode ser bem-humorada, como tu podes discordar e pode dizer... 10 segundos. Inteligente o diretor, né? Não vi a cara do cantor. O cara que gravou. Inteligente o cantor. Não vi a cara. Não, mas eu acho que ele é um vídeo amador, né? É um vídeo amador. Desculpa interromper. Eu recebi de vários grupos hoje, mas o que me chamou a atenção foi isso, sem entrar no mérito, como tu pode fazer uma coisa inteligente, bem-humorada, dizer um recado do tamanho que ele pretendeu dar, de uma forma bem-humorada, em que nós ficamos rindo e cantando no ritmo da música. E não ofendeu ninguém. Exatamente. A gente também tem o vídeo da música que foi feita, Proibido o Carnaval, da Daniela Mercury e do Caetano Veloso, que gerou, então, essa outra marchinha. A réplica, exatamente. A gente vai dar uma olhadinha em alguns pontos dessa música. Não vamos passar a música inteira, mas... Ó, Proibido o Carnaval. Carnaval desse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem... Aí a Daniela Mercury, o Gustavo Vitorino diz que está convocando todo mundo para sair do armário de todas as formas e criticou a Damares Alves, que é a ministra, que falou que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, acho que a dona Daniela já era. Como tá em baixa, né? Eles não estão se dando conta que o Brasil mudou. O Brasil está mudando, é outro país. E aqui, agora vamos falar só de música. Cá entre nós, a marchinha do rapaz é muito melhor que a desse. Muito melhor. E ele não é cantor. E ele não é cantor. Não é cantor, não é cantor. Fez uma marchinha muito melhor que a dos dois aí, os dois mamadores da Lei Rouanet. Não satisfeita, a Daniela Mercury publicou no seu Twitter o seguinte: Senhor presidente, sinto muito que não tenha compreendido a canção Proibido o Carnaval, que defende a liberdade de expressão e é contra a censura. Se assim desejar, irei com a minha esposa até Brasília para conversar com o senhor sobre o assunto. Daniela Mercury. Não, ela está querendo faturar em cima da... Agora ela está querendo faturar em cima. Ô, Daniela, faz teu showzinho, canta aquelas musiquinhas. Dona Carla, eu quero discordar em parte. Dona Carla, eu quero discordar em parte da bancada, porque eu acho que se estigmatizou com a palavra da Lei Rouanet. A distorção de uma regra não significa que a regra está errada. Eu acho que o incentivo à cultura ele deve existir em qualquer país. Mas não só para os mesmos, né? Não. Eu acho que o nosso telespectador é o destino do dinheiro de uma forma adequada. Eu estou falando que a lei à cultura, o incentivo à cultura, ele deve ocorrer. O que nós não podemos é achar que por ter havido a distorção dela, supra-se, como sugere a marchinha. A marchinha diz que não precisa. Não, eu acho que precisa. Essa é a minha discordância. Eu acho que nós temos que incentivar sempre a cultura de uma forma organizada e para todos, como disse o Marco. Dona Carla, posso... Wolf Maia, acho que tem tudo a ver. Esse ela já deu o nome, eu ia dar depois, né? Porque eu me lembrei de uma frase do grande Albert Einstein, que eu sou fã de carteirinha do Einstein, né? Que sempre dizia que o grande segredo dele é nunca ter deixado de ser criança. E confesso que o meu também. Então ele tem uma frase que eu tomei nota aqui. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. O que acontece com o Wolf Maia? O Wolf Maia foi convidado para dirigir uma novela na TVI. A TVI é a TV Independente de Portugal, que é uma televisão da Igreja Católica. Então, ele chegou lá como grande diretor, que ele é da Rede Globo de televisão, vai dirigir a novela e tal. Aí convidaram ele para fazer num talk show daqueles, dar uma entrevista, né? Ele disse, olha, eu cheguei aqui, vou fazer a novela e tal, mas a televisão portuguesa é muito atrasada. Aí o senhor está a falar o quê? A nossa televisão é muito... Não, a televisão de vocês é atrasada, eu vou revolucionar isso aqui. Vocês precisam melhorar muito. Interpretação, cenário, etc. Aí desfiou um rosário, né? Um rosário de problemas que tem, evidentemente, na televisão portuguesa, que não tem. Quando terminou o programa, recebeu uma carta, demitido. Levou um pé no traseiro. Mas não deve ter ficado muito bem, né? Porque ele tem aquele orgulho todo. Sim, não chegou a começar a gravação, foi ideal. Como é que eu vou ser contratado pela televisão portuguesa? Dizer que a coisa lá é atrasada, a televisão é muito atrasada em Portugal. Pior é que eles lá têm umas novelas
novelas e tal. Aliás, tinha um amigo meu que queria comprar os direitos para passar novela portuguesa no Brasil. Não ia fazer sucesso, o pessoal não ia entender. Não ia com certeza não ia entender. Eu não posso dar alguns nomes aí que em Portugal. Então, Wolf Maia, você perdeu o grande momento de ficar calado. E ele é um grande profissional, ele tem uma escola de teatro, de formação de atores de televisão fantástica. Ele conhece como ninguém o teatro, conhece posição de câmera, postura, que as pessoas acham que é fácil, não é fácil não. Interpretar na televisão é muito difícil, como interpretar no teatro. Wolf Maia, você perdeu a chance de ficar com a boca calada. Um beijo especial para Gladys Gomes, para Maria Regina Castro de Araújo, para Maria Luísa Santana, que estão se manifestando aqui no Facebook, para Marisa Wolff, para o Luiz Carlos Santos. As pessoas estão gostando do meu brinco. Ó, tá fazendo sucesso. Lindo o brinco, é tipo o clima de carnaval e quase torcendo para Mangueira. Acho que eu tô um pouco mangueirense hoje. Rosa, verde e branco. Vou trazer minha manchete. Claro. Esse final de semana, o presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que altera as regras de contribuição sindical. O objetivo da medida provisória foi fortalecer o caráter facultativo. O texto extingue a possibilidade de o valor ser descontado diretamente na folha do funcionário. Agora, só através de boleto bancário e depois do funcionário expressar por escrito o interesse dele de receber essa possibilidade de contribuir com o sindicato. Antes da reforma trabalhista, que começou a vigorar em 11 de novembro de 2017, a contribuição sindical era obrigatória a todos os empregados, tanto funcionário público quanto funcionário privado. Era descontado todo mês um dia de salário. Agora, depois que entrou essa nova regra, o que estava acontecendo? As negociações coletivas ou as assembleias gerais estavam tentando construir uma forma de trazer essa obrigatoriedade novamente. E a medida provisória esclareceu esse fato. Ele disse que nenhuma negociação coletiva ou Assembleia Geral das entidades terá poder de devolver o imposto sindical, o status obrigatório. Então, ficou vedado, né? Só no ano passado, as entidades sindicais receberam 580 milhões de reais repassados após o desconto em folha, isso dos funcionários públicos. E eu tenho uns dados que no ano passado eu busquei, que a receita das entidades de janeiro de 2018 a setembro de 2018 despencou 86%. Dados do Ministério do Trabalho em setembro de 2008, que me passaram, a arrecadação com a contribuição sindical, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, foi na ordem de 276 milhões. E em apenas 6 meses, eles demitiram 4.600 vagas. Muitos sindicatos estão quebrando. Atualmente, hoje, existem 16 mil sindicatos, 11 mil de empregados e 5 mil de empregadores. Agora, eu peço a palavra... Passa a palavra para o Vitorino, que adora um sindicato. Quando eu busquei essas informações, eu estava ali organizando e pensei assim, essa quem vai repercutir é o Gustavo. Vitorino, só para eu complementar, o impacto foi maior entre os sindicatos dos trabalhadores, cujo repasse despencou de 2,24 bilhões no último ano da lei, né, para 207 milhões. Olha que negocinho milionário. De 2 bilhões para 207 Olha milhões. Olha que negocinho milionário. Então, eu acho que se eu tivesse que dar a manchete, eu diria assim, a contribuição sindical aos sindicatos que realmente merecem. Com relação aos empresários, olha como foi diferente. Eram 806 milhões e caiu para 207 milhões. É que vamos separar duas coisas. Existe o imposto sindical e a contribuição sindical. O imposto sindical foi extinto com a reforma trabalhista. Esse foi extinto. A obrigatoriedade só se o trabalhador quiser. A contribuição sindical, o seu Marco Aurélio Mello, de novo, né, algum tempo atrás, deu uma liminar dizendo que a contribuição sindical poderia ser obrigatória se constasse nos acordos setoriais, dando poder ao sindicato. O que os sindicatos de empregados faziam com os sindicatos patronais? Não, vamos botar aqui, ó, item 17. A contribuição sindical será obrigatória, se não houver
oposição. E aí, a oposição, o próprio sindicato criava, ou seja, colocava um dia lá, das 9 da manhã às 6 da tarde, que a pessoa tinha que ir lá e de próprio punho fazer a cartinha. Pô, menos de 1% dos trabalhadores daquele sindicato, vinculados àquele sindicato, faziam isso. Resultado, era uma graninha mole que entrava. Muito bem. O imposto sindical extinto, a contribuição sindical passou a ser, digamos assim, a fonte dessa rapaziada. Aí eles começaram a colocar nos acordos setoriais. Os sindicatos patronais não querem se incomodar, bom, eu que vou pagar, pode botar aí, tá tudo certo. Ajudava, era uma forma de chegarem num acordo. E os sindicatos laborais deitavam e rolavam. O que o governo fez? Não, quer cobrar o imposto? Muito bem, agora vai ter que cobrar por boleto. Isso. E só vai pagar aquele que assinar dizendo que eu quero ser associado ao sindicato. Qual é a intenção do governo? Primeiro, acabar com essa orgia de 17 mil sindicatos no Brasil. Segundo, os sindicatos têm que conquistar os seus associados. Fazer o que as uniões americanas faziam, o que os sindicatos do passado... É um dever do sindicato. Os sindicatos do passado faziam, ofereciam dentistas, advogados, médicos. Os grandes sindicatos, notadamente lá em São Paulo, metalúrgica, eles têm estrutura, têm médicos, oferecem. Então as pessoas querem se associar ao sindicato porque ele oferece. Se sentem protegidos também, né? Agora, esses sindicatos de gaveta estão condenados a desaparecer. Tem um tal de sindicato dos corretores de imóveis aqui do Rio Grande do Sul que está mandando boleto com intimação judicial, intimação extrajudicial, para os caras pagar 5 anos atrás, que é o que a lei permite. Eles estão desesperados atrás de dinheiro, porque sindicato mas a pessoa no Brasil... não paga, você recebe um boleto desse... Virou um negócio milionário. Não, ele tem que se defender na justiça. E a justiça do trabalho, você sabe, é aquela coisinha, né? Com todo respeito, a justiça do trabalho é uma justiça ideológica. Ela tem um viés de esquerda, um viés socialista devastador. Pode até discordar de mim, mas é a minha visão. E a justiça do trabalho sempre adorou o sindicato. Sim. Adora sindicato. Se ficar entre o trabalhador, a empresa e o sindicato, ela fica com o sindicato. Sempre foi assim, é só olhar as decisões. Eles faziam essas barbaridades, o Ministério Público do Trabalho nunca foi atrás disso e nunca acabou com esse achaque ao trabalhador. Porque era um achaque ao contra-cheque do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho nunca se interessou, nunca foi lá ver o que... E as poucas unidades que tentaram alguma coisa, eu lembro do doutor, acho que era o doutor Luciano, que era do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Eles entraram uma vez com uma ação aqui, TRT4, nem deu bola. O Ministério Público do Trabalho tentou defender o trabalhador, mas para isso aqui é um... Não, nem deu bola. Aí tiver que recorrer a Brasília. Lá no TST, o pessoal senta em cima e morreu. Então, assim, os sindicatos agora vão ter que... O inverso. Eles vão ter que correr atrás do trabalhador aqui, ó. Vão ter que se reinventar. Se reinventar. Exatamente. Acabar com essa orgia de sindicato dos não vão ter mais sindicatos dos aplainadores de lã da acrílica verde. Sindicatos dos ordeiros. Porque tudo no Brasil é sindicato. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem mais sindicatos que todo o resto do planeta. Agora, todo o resto do mundo, se vocês falam sindicatos do mundo inteiro, o Brasil tem mais sindicatos. Mais que a França. Isso foi criado pela esquerda. Mais que a Inglaterra. Foi criado pela esquerda exatamente para criar os núcleos, os chamados... Aí eles veem defesa do trabalhador. Sindicato nunca defendeu o trabalhador. Não sei por que falou em sindicato e esquerda, eu me lembrei da manchete do doutor Ayrton. Mas antes da minha manchete, tem que falar dos sindicatos. Então, quero saber a tua opinião. Sindicatos não é justo, né? Claro. Não é justo. Parece que não Depois é justo, aí já engrena o Lula. Parece que os sindicatos foram criados pelo Brasil quando eles existem, desde que foi formado o primeiro... Sim, mas é que eles multiplicaram desde que tinham 2 trabalhadores. Brasil. Não, sim, isso. Né? Isso é verdade. Eu estou dizendo da existência dos sindicatos, porque se comemora a extinção... Obrigado, doutor. Se comemora a extinção dos sindicatos, quando eu lamento, né? Não esse exacerbamento que havia mesmo. É que eu acho que vai passar na peneira, e o Vitorino, com muita correção, nos traz e nos ilustra, né? Mas eu só quero dizer que a figura do sindicato é exatamente do hiper contra o hipossuficiente. Então, a figura dos sindicatos surgiu exatamente para regular essas ações, para fazer com que eu e tu, que somos fracos para negociar com o nosso empregador, nomeássemos um representante que, nos representando a todos, se equipara ao empregador e ali tentam fazer uma negociação justa, desde que existe o capital e o trabalho. Então, essa é a figura do sindicato. Eu vou torcer muito para que não desapareçam com
com essa legislação em vigor, como disse, não os excessos. Os grandes e sérios não vão desaparecer. Não vão desaparecer. Porque eles vão conquistar associados. Porque poderia se fazer, Gustavo, poderia fazer a má ideia de que nós somos a favor da extinção dos sindicatos. Eu acho que daí aí realmente fica muito ficaria muito difícil, exatamente. Nós precisamos, então, que sobrevivam os bons, que sobrevivam através do trabalho e que nós consigamos, então, reunir aqueles que efetivamente precisam para ter uma voz na ponta de lá. E os grandes sindicatos que sabem escolher seus dirigentes. Sim. Porque todo mundo sabe, o Lula vendia greve lá no ABC, né? Ele ia pra frente da GM lá, da Volkswagen eu tive uma experiência. Fazer uma greve. Aí chamavam ele, vem cá, para aí, pá, quem sabe aqui eu vou ser bem sincera, aqui eu não posso trazer, mas... Então o senhor está dizendo que o Lula se vendia? Não, imagina, o Lula não se vendia. Não, estou fazendo perguntando, não se ofenda. O Lula não se vendia, o Lula era comprado. Não, mas é que, Gustavo, no momento que a gente peneira... Era comprado. Aí é que tá, porque essa tua visão, Ruschel, é perfeita, a visão doutrinária a relação do capital e do trabalho. Sindicato. Desde ela é que ele bonita, existe. ela é necessária, mas a gente tem que ter um senso de realidade. Muitos estão usando do belo da lei. Roberta, não se faz regra em cima da distorção. Se faz regra em cima exatamente da. Nós estamos discutindo o que é a figura do sindicato. Qualquer distorção nós combinamos. Mas a regra geral virou a distorção. Exato, porque nós não temos. Houve uma inversão. Tem sindicalista aí que não trabalha há 20 anos. Não, tem gente que é dono, tem grupos que são donos de sindicato, que os caras não trabalham há 20 anos. Gustavo, eu fui no Resort, era 2002, eu nunca esqueço. O Lula recém tinha ganho. O Lula recém tinha ganho a presidência da República. Eu fui para um resort que era, desculpa, mas bem caro, e estava ali um presidente de um sindicato de empregados. Vivendo muito bem, obrigada, e eu fiquei muito chocada com aquilo, eu nunca esqueci aquilo, por isso que daí em diante eu comecei a prestar atenção e, de fato, né, vocês viram que o capital acha que o trabalho não pode estar no resort, a doutora Roberta podia falar. Não, é porque certamente o diretor do sindicato esse senhor que estava nesse local... Achei um certo preconceito. Quem tem que estar no resort, quem tem que estar no resort é o trabalhador, não o dono do sindicato. Boa. Mas eles foram eleitos, era uma pessoa... Isso é um preconceito de vocês. Não. Isso é um Ele estava em todas as vezes. O Estado do Rio Grande do Sul quebrado, você se trai nas palavras de vocês. Só vocês podem ter acesso a isso. Não é verdade. Todo aquele que trabalha e faz jus pelo seu suor aquela conquista. Não quem vive do suor alheio. O senhor sabia que mais de 300 funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul não trabalham, alguns com salário de 20, 30 mil reais? Mas essa matéria sobre ela nós concordamos. Não trabalham, é que sempre que eu te contradito com uma coisa, tu volta com uma coisa que nós não contraditamos. Tem uma lei irresponsável que diz que o trabalhador foi cedido para atividade sindical. Como atividade sindical, amiguinho? Vai cumprir atividade sindical à noite ou final de semana, a fazer a reunião lá, contrata funcionários para o sindicato para trabalhar, ganhando com as leis trabalhistas, como gosta. Agora, liberar para atividade sindical. O sujeito ganha 15, 20 mil e vai infernizar na frente do Palácio Piratini lá, pedindo aumento e enchendo o saco. E não trabalha. Só quero dizer uma coisa, que um sindicato, que um sindicalista eleito, primeiro que ele está sendo eleito, ele está representando alguém. Segundo, se ele conseguir, aquele representa uma base de 1.000, 2.000 pessoas. Se ele conseguir um benefício para essas 2.000 pessoas, ele prestou um grande serviço à sua coletividade. É isso, pessoal. É isso. Não adianta ficar bravo. Não adianta ficar bravo, bravo não resolve. Eu só quero comentar que essa pessoa que eu encontrei nesse local, ele estava há um mês antes de eu encontrá-lo, ele estava aí nesses caminhões e falando com uma plateia enorme. Os caminhões tu não estava, Roberto? Esse senhor estava fazendo comícios, falando mal de tudo aquilo que ele estava usufruindo. Na época, nós não tínhamos telefone celular para fazer uma fotografia, ou no mínimo chegar para esse senhor com gravação e dizer... puxa, não está coerente, o senhor é esse ou o senhor é aquele que está na frente do comício? Então, isso é que me chocou. Roberto, eu vou dizer o que me choca. É que se o trabalhador não tiver quem os represente, eles vão acabar trabalhando como era na escravidão. Concordo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso, mano. Essa é que os sindicatos... Volto de novo. Não as distorções. Não me citem de novo as distorções, porque nós não concordamos com ela. Agora, dizer que não cumpre uma finalidade social Pois eu quero falar a respeito. O fato é que resort é para poucos, mas a arena é para todos.
todos. Ou quase todos. A arena é para quem sabe aproveitar e viver. Até porque vem Libertadores aí, daqui a pouco o Ayrton Ruschel vai falar. Grêmio Porto Alegrense na Libertadores, atrás de mais um título. E você pode garantir para a sua empresa cadeira exclusiva na arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa, assentos marcados e cartão de acesso personalizado. Assentos confortáveis e diferenciados com porta-copos, além de portões de acesso exclusivos. Adquira a sua cadeira pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. comercial@arenapoa.com.br ou pelos fones 51 Porto Alegre 3092 9676 ou 3092 9677. Vem aí a Libertadores da América. Ainda sobre sindicatos, o Renato diz, senhora Roberta, funcionários públicos nunca tiveram desconto de contribuição sindical. Sindicatos de funcionários vivem da contribuição associativa. Imposto sindical e contribuição sindical são a mesma coisa. Existe a contribuição sindical, a assistência e a confederativa estabelecida pela Constituição. Erraram. O Vitorino e a Roberta, está dizendo aqui o Renato Futuro. Renato, vamos deixar bem claro, existem dois tipos de imposto só, Isso. tá? É a contribuição assistencial, que é a contribuição de manutenção, e o imposto sindical. Só existem os dois impostos. Eu deixei bem claro isso. Agora, o imposto sindical foi extinto pela reforma trabalhista. Isso. A contribuição assistencial ou contribuição sindical, queira o nome que queira, essa continua, só que agora com regras mais rígidas. Vamos, Marne Barcelos, te escutar a respeito desse assunto. Vou me chamar de comunista agora e vamos chamar o professor Bauman, o Zygmunt Bauman, que eu me referi dias atrás a respeito dessa grande figura, desse grande filósofo. Ainda hoje eu terminei de ler um livrinho, eu chamo de livrinho, né? Quase que um opúsculo, a respeito dos pensamentos do professor Bauman. O professor Bauman, muito propriamente, dizia dentro da sua afinidade coisas fantásticas, como, por exemplo, tomei nota aqui, o velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho. Esta é uma realidade que ninguém tira, porque todos nós que vivemos 2019, que temos uma carga de trabalho muito grande, nós passamos 24 horas em função do trabalho. Essa é uma regra, né? Momentos de lazer são raros. Quando você consegue tirar uma semana, 10 dias de férias, quando você tem para onde ir, você tem dinheiro para passar as suas férias, você se considera absolutamente feliz. Então, o professor Bauman, ele com a sua genialidade, mas ao mesmo tempo a sua simplicidade, explicita isso. Porque ele diz o seguinte, não tem tempo, as pessoas passam 24 horas pensando no trabalho. E por quê? Em função da competição. Em função de que sempre tem alguém sentado no banco, 2 ou 3, esperando o lugar ficar vago para ocupar a sua posição nesta ou naquela empresa, ou no seu escritório, ou no caso do direito aí, se você tiver um caso ali, já tem um outro advogado. Claro, a competição é saudável, o mundo é esse, o mundo que nós vivemos é esse. Só que o lazer tem que existir. Aí vamos chamar o professor Bauman de comunista, vamos chamar de comunista? Não, é a absoluta realidade. Nós temos também esse direito, o direito do trabalhador ao descanso. Tá, mas não pode viver só descanso, né? Assunto deu pano pra só mão. descanso não, ele tem que trabalhar um pouquinho, de vez em quando ele tem que trabalhar um pouquinho. Mas não pode ficar 24 horas em função dele, é isso aí que ele se refere. No Brasil a regra é... Você sabia que o Brasil é um dos países que tem a menor carga horária obrigatória semanal do planeta? Não, isso eu não sabia. Então o senhor fique sabendo. Essa história, querem reduzir para 40 horas. A minha não é. É bem pesada. A minha não é. E a sua eu sei que não é também. Mas o senhor, quando é acordado pelas cocotas... Mas o senhor... Deixa eles falarem ali, tributário. Quando as cocotas acordam ele, né? Periquita. São periquitas. É lá de madrugada, o senhor olha aquele riacho de frente da sua casa, o senhor toma banho no riacho e tal. O senhor participou o pulo do salário e tirar férias regulares no Uruguai, em Punta del Este, com loiras de 1,90 m? Na Gorleza. Olha a inveja. O senhor precisa necessariamente ganhar bem, que é o que acontece com o senhor. Eu não estou me queixando, meu salário. Então, o senhor pode aproveitar isso. Estou falando no sentido geral. Estou falando no sentido geral. Suzana Martins, muito bem colocado seu comentário sobre os sindicatos. Roberta, a Maria Tereza, uau, Carla, como tu estás linda, amei teus brincos, tá elegante.
A Dora Roberta também, ela prima pela elegância, os brincos dela também estão lindos hoje. O Vitorino tá um gato com essa camisa vermelha. O bem casado e fiel Dr. Ruschel. Essa eu amei! Essa eu amei. Bem casado. Está lindo com esse pretinho básico. O Marli sempre discreto e sensual. Bem, por hoje citei todos. Então, beijo carinhoso para todos vocês e até amanhã no mesmo horário. Se eu me candidato a dar uma notícia, eu não estou mais sob o manto do matrimônio. Deixa ele fazer o comercial dele. O comercial, que ele está na pista. É o comercial. Seria uma propaganda enganosa se transitasse em julgado a frase. Muito bem. Agora vai correr a frasinha, as letrinhas lá embaixo vão correr. Então, assim, ó, Maria Tereza. Que barba! Olha ali, dona Carla. Está na pista. E vai ter que falar sobre o Colorado, porque ontem ele falou sobre o Grêmio. Olha o que recebeu de crítica, porque não pode se falar sobre o Grêmio, que tem que falar sobre o Colorado também, o Internacional e tudo mais. Dona então Carla, hoje ele veio com o dever ser de ético. casa. Tu sabes que a minha condição de conselheiro Minha do grande Grêmio, reserva contra o Dr. Ruschel é essa. A minha condição de conselheiro do Grêmio, eu tento ser o mais ético possível. E como nós temos especialistas do esporte na bancada, eu me limitei a falar do Grêmio e da participação do Grêmio. E fui muito cobrado, e quero dizer que educadamente, que muito me honra, porque quando brigam comigo, mas de uma forma educada, eu fico muito feliz, né? O curso lá de Capão da Canoa me cobrou também e disse que eu tinha tamanho para falar do Inter. Isso me envaideceu mais ainda, dona Carla. Então vamos à participação. Dei ontem toda a participação do Grêmio, vou trazer a similitude à do Inter. O Inter vai para a sua 12ª Libertadores, Marne. É um dos clubes também no Brasil que mais participou de Libertadores. A última foi em 2015. Campeão do mundo, hein? Em 2015, quando chegou até a semifinal. Tem 2 títulos de Libertadores, 2006 e 2010. Em 2006, o Marne já nos repisou. O Inter foi campeão do mundo, a FIFA vencendo ao Barcelona num jogo histórico que está na memória dos colorados até hoje. O Internacional chega nesta Libertadores não como um dos favoritos. O Inter ele se reestruturou o ano passado e chega este ano e tentou repetir o seu esquema 4-1-4-1 e não conseguiu mostrar um bom futebol. Então agora o técnico Odair Hellmann, que foi uma continuidade, que foi uma coisa positiva, manter o técnico no país é uma coisa importante, manteve o seu técnico para tentar dar padrão. Mas o Inter muda, especula-se que muda o esquema. O Inter deve passar para 3 volantes, vai jogar de uma forma mais parecida com o ano passado, quando jogando fechado, especulando o contra-ataque, chegou a uma excelentíssima colocação no Campeonato Brasileiro e classificação para a Libertadores. Então o Inter muda esquema, tem seus 3 principais jogadores. D'Alessandro, que é o seu histórico, talvez não saia jogando, mas tudo que representa. Guerreiro, que deve estrear o mês que vem. E o seu melhor jogador no momento técnico chama-se Nico Lopes. Então o Inter vai com força, digo, não como favorito, mas pelo seu tamanho, sempre é candidato. Aqui o Dilon Camilo se comunica através do atualidades@pampa.com.br. Ele comemora a existência dos sindicatos. Boa noite, Carla. Bem ou mal, os sindicatos representam a classe operária tão massacrada pelos empresários sanguinários, que, por sinal, são bem representados por muitos na grande mídia brasileira. Falando ainda sobre sindicatos, eu passo agora a palavra novamente ao Ruschel para falar, então, do ex-presidente Lula, que vai ser julgado, isso? Dona Carla, eu pedi Vênia para lançar um dia de carnaval, isso porque o Atualidades não pode ser derrubado nunca. E vou explicar, por que hoje, se eu trouxer essa notícia amanhã, nós poderíamos estar sendo derrubados pela grande mídia. Nós vamos derrubar a grande mídia. É que, na verdade, teve o TRF4, que aumentou a pena, falamos do caso do Triplex, aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Desta decisão, que permitiu, então, a prisão do presidente Lula, foi aviado um recurso ao STJ. Este recurso, Dona Carla, ele veio para o STJ e o relator deu-lhe uma decisão liminar. Ele rejeitou liminarmente já este recurso. Então, o que fez a defesa do ex-presidente? Havia aquilo que se chama de agravo regimental para que a matéria seja julgada pela Câmara, pela 5ª Câmara do STJ. Por que eu estava tão ansioso para trazer, Marne? Porque esta matéria ela não precisa ser pautada, não precisa ser julgamento, vai ser dia 10, dia 11, dia 12, dia 13. Vai ser segunda. Não, vai ser
não vai ser pautado, vai ser apresentado, como se chama na linguagem, em mesa. Então, se no primeiro dia de julgamento agora do STJ, o ministro, o relator, resolver levar este processo e pôr em julgamento, poderá dali ser um julgamento. E nós chegaremos à noite sem que tivéssemos anunciado, então, desse julgamento. Então, a atualidade sempre na frente. Sempre na frente. Não poderia ser diferente. Anuncia que, então, que a partir... É pauta de outros tantos programas. Exatamente. Deixamos todo mundo atento agora. A partir da abertura do STJ, primeira sessão, poderá ser trazido o julgamento que poderá reverter ou não. Abrindo só para não esquecer que não tem nada a ver com o julgamento de abril, que aí no STF... que vai decidir se prisão em segunda instância, a condenação em segunda instância, dá direito à prisão ou não. Este caso é um caso só de reversão de decisão. Estão mandando mensagem aqui, as letrinhas embaixo do Ruschel não correram. Não, dona. Que é isso? É o desespero. Mas assim, ó, pegando carona... Dona Carla, amanhã vai ter as me letrinhas. defende, dona Carla. Dona senhora... Pegando carona... Amanhã tu fica com o WhatsApp, tá bom? Essa é a tua defesa. Pegando carona com o Dr. Ruschel, que também estava... Na semana passada, se não me engano, nós conversamos sobre o juiz que agora vai representar a Lava Jato. Sempre. Pois, nessa quarta-feira, agora dia 6 amanhã, assume o novo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, né, ao qual tramitam ainda 40 ações penais da Lava Jato. Se trata do juiz federal Luiz Antônio, ele tem 64 anos, ele é casado, ele é pai de 2 filhos, uma médica e um advogado. Ele tem 25 anos de magistratura, é o mais experiente entre os juízes da 4ª Região da Justiça Federal. Ele estava trabalhando numa vara especializada em casos da Previdência. Ele é natural de Curitiba, é um senhor muito discreto, um homem muito reservado, de origem italiana, filho de um pai sapateiro, trabalhou desde adolescente, ingressou no Colégio Técnico de Contabilidade, cursou a Faculdade de Direito em Curitiba no turno da noite, se especializou em Direito Público na Universidade Federal do Paraná. Em 1978, prestou concurso para técnico judiciário federal e nunca mais saiu dos tribunais federais. A Lava Jato está prestes a completar 5 anos no próximo dia 17 de março. É a maior investigação de corrupção da história do nosso país e agora está na 60ª fase. Deixa eu dar um pitaco nesse dia. Esse cidadão, aparentemente é um bom juiz, mas eu não gostei. Luiz Antônio. Não gostou? Não gostei. Fala. Ele vem da vara previdenciária. Você sair de uma vara previdenciária para uma vara penal é complicado. Juiz de vara penal, ele lida com um outro universo. É um outro tipo de exercício da magistratura. Você tem que, não gostei. Tomara, por ser um juiz experiente, tomara que se adapte logo, coisa e tal, mas ele vai ter dificuldades iniciais. Muito, né? E o que é pior, ele vai trocar o pneu do carro andando, porque a Lava Jato... sim. Né? São 5 anos de Lava Jato, então o que tem de material aí nesses 5 anos? Falando em Lava Jato, o PT entrou com uma ação no STF para proibir a criação do Fundo Especial da Lava Jato. Pois é. O Fundo da Lava Jato é o seguinte, a Lava Jato condena os bandidos e toma dinheiro desses bandidos e fica com parte dele para financiar as operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Fundamental. O PT não quer isso. Por que será? Porque o PT não tem interesse que a Lava Jato continue. Nenhum interesse. Entrou no STF com uma ação... PT, PSDB, PP, todos eles, né? Mas o PT que tomou a frente. Foi o PT que tomou a frente. Então, assim, eu achei estranho. Os fundamentos do PT é que para gerir esse fundo seria necessário uma lei ordinária, que regesse a matéria. Mas já existe uma legislação brasileira que prevê a gestão de fundos especiais voltados a operações especiais da Justiça. Então, caiu mal, viu? Caiu mal. Às vezes a gente não quer bater no PT, coitado, mas, pô, os caras não se ajudam, né? Agora... Não, e se há alguém que eu sei que não quer bater no PT, é tu, né? Imagina. A gente sabe que tu te violenta fazendo aqui, isso. Ó, tu te violenta fazendo isso. Com a camisa vermelha. Por sinal, eu recebi isso, que tu tava com a camisa da CUT falando no alto sindicato. Pois até deixa a rapaziada dar uma... Agora, a gente sempre tá virando, né, não falou da Venezuela. A dona Roberta também tá dando uma... Também. Tá também. Não, ela tá de laranja, ela não tá de vermelho. Vermelho tá todo. Vai torcer pra Holanda. Agora, a Venezuela, o Juan Guaidó diz que tá cada vez mais forte. Ele que retornou pra Venezuela, né, no dia de ontem,
com embaixadores do Brasil, do Canadá, do Chile, do Peru, do Equador, escreveu um tweet agradecendo a esses países que realmente estão lutando pela democracia dentro do próprio país. A gente tem para mostrar para vocês o tweet. França, Espanha, quer dizer, realmente ele está bem calçado ali, né? Agradecemos aos embaixadores. Só sobrou os psicopatas de sempre ali Cuba. Ele vai ter reunião com funcionários públicos e Não, tudo o México, por que pareça, o México está alinhado com o Brasil, com Colômbia. Eu confio. E olha que o que vai acontecer com o Maduro, hein? Pois olha, o que estão tentando negociar é o seguinte, é uma saída para ele e para os generais dele. Pegam os bilhões que eles já juntaram, roubaram e vão para dólares em contas numeradas. Vão para a Rússia. Então, aqui, ó, vamos cuidar da vida de vocês, sai fora. Eles estão do tipo, olha, não vamos derramar sangue do povo venezuelano. Sai fora, pega os bilhões de vocês e desaparece. Disseram que ele ia ser preso quando pisasse na Venezuela. Nada aconteceu. Acho que Maduro está perdendo força. Porque veio um recado muito forte dos Estados Unidos. Não toque no Guaidó esse. No Juan Guaidó. O secretário de governo americano deu uma entrevista lá dizendo que os Estados Unidos, em nome dessa coligação, estava fazendo um alerta para não tocarem no Guaidó. Gustavo, foi o vice-presidente, foi aquele que nós demos o nome. Exatamente. Pense. Michael Pence. Michael Pence. Saiu um aviso que se fizesse alguma coisa com ele, seria interpretado como se fosse contra os Estados Unidos e que haveria represália. E aí agora mais embaixo. Esse Guaidó, eu estava fazendo uma análise aí nos meus parcos conhecimentos, ele subiu um pouquinho a cabeça dele, ele está meio cheinho, sei lá, talvez seja impressão. É o jeito, dele. Se botar um poste no lugar do Guaidó, nós vamos apoiar o poste. A ideia é tirar o Maduro e depois deixa o povo venezuelano resolver. Isso aí. Entendeu? Poste com cachorro ou sem cachorro? Pode ser um poste, qualquer coisa. Completo. O Guaidó é o menos importante nessa história, é o que ele representa aí que é importante. Isso é verdade. Então, assim... Que ele chama a eleição, né? Isso. Sim, mas é o combinado. Sim, ele vai assumir, aquela coisa, o Congresso todo é de oposição. O que ele tem que fazer lá? Primeira coisa, chamar as Forças Armadas. Quem é que está comigo? Né? Ele quer dar anistia e tal. Tem que extinguir a Suprema Corte venezuelana, que são todos bolivarianos. Tem um sujeito na Suprema Corte venezuelana que é engenheiro. Mas aqui, Gustavo, se a gente for avaliar... Ele é engenheiro ligado à área de petróleo. Ele não tem formação jurídica. Parece os nossos... Parece as nossas jarias aqui, as nossas jarias. Dona Carla, eu posso mandar meus abraços? Mas é claro. Eu preciso me desonerar com a legião de amigos que fiz nesse carnaval sabático. Amigos e amigas. Não, só amigos não. Mas como ele é comportado. Mas como você é comportado? Muito obrigado, doutora Roberta. É que eu estou no período sabático que a gente conta. É que com as amigas ele quer filme. Se ele disser o nome de uma, ele vai ter que dizer o nome de todos. Eu sou muito comportado. E tem muitos amigos para agradecer. Rapidamente aqui, então. Sábado o carnaval foi no Iras Resort, a convite da família Maurício Silveiro. Fui atendido lá maravilhosamente, uma família querida, o filho dele, a sua simpática noiva lá, me deram um atendimento lá, fiz um carnaval maravilhoso no sábado. Domingo fui matar a saudade dos amigos do Baile High, um festerê maravilhoso também. E ontem, o meu amigo Toninho fechou, explodiu o quarto distrito com o carnaval lá, dona Carla. Então, um abraço a todos os queridos amigos que encontrei nesse período. O senhor me passa uma coisa muito séria. Obrigado. Eu vejo que o seu coração está em frangalhos. Não. Pelo jeito que o senhor fala, na verdade, isso. Parece o Lula e o neto dele. Você viu as risadas do Lula, aquelas fotos do Lula? Abanando o popô. O delegado chamou a atenção do Lula. O senhor não pode ficar abanando e tal, né? O senhor está com... Pelo amor de Deus. Não estava sofrendo. E o senhor Ruschel está em frangalhos. Eu sinto isso. Não, mas eu acho assim, ó, quem conhece o Ruschel pessoalmente, e eu tenho esse privilégio, ele é um cara cercado de muitos amigos. É verdade. E esses amigos são importantes em todas as horas, as boas e as ruins. Eu tenho lenço aqui, o senhor quer? Ele não está precisando de lenço. Também, Mário, tem teus amigos. Ele está precisando de um pó para disfarçar. O Mário, por exemplo, aqui, o Mário... As bochechas vermelhas. Estão me perguntando se eu sou gremista ou colorado. Eu queria comentar que, infelizmente, o meu coração não foi arrebatado por nenhum, porque eu sou filha de um pai que era completamente louco pelo Grêmio. E eu fui casada há muitos anos com um completamente louco pelo Colorado. Então a situação era tão complicada que de criança. eu aprendi Você ficou só completamente louco. Não, daí eu... Então, só pra
que eu não tenho time. Eu não tenho time e mais, eu não entendo nada de futebol. Então, só para responder a vários telespectadores perguntando, eu não entendo nada de futebol. Mas eu acho que eu tô entendendo bem alguma coisa. democrático. Sabe o que o meu pai fazia? Meu pai, assim, sentava todo mundo na mesa, tá? A gente almoçava tudo junto e tal. Até que um dia, eu tenho 3 irmãos, né? Mais velhos. E um deles disse assim, ó, pai... Eu decidi uma coisa, ele tinha um padrinho que era colorado, daí o padrinho ofereceu uma graninha pra ele, disse assim, pai, eu decidi uma coisa, eu sou do Colorado. Ele, não come mais, pode levantar da mesa. Naquele dia em diante, ele decidiu que ele era do Grêmio e nunca mais Quero lembrar que o casaca. irmão da Carla é um ilustre conselheiro tricolor. Mas não foi esse. Não foi esse. A família Krieger tem uma história no Grêmio. Tem uma história do Grêmio. Tem uma história do Grêmio. Vamos falar de carnaval? E esse irmão constrói também uma história bonita lá dentro. Não, é que a minha escola não vai ganhar. Qual é a tua escola, amigo? Vila Isabel fez um desfile para ser campeã e estourou o tempo. Que pena, Gustavo. A escola fechou, bonito. Martinho da Vila estava feliz, estava numa alegria, fez um belo desfile, olha, e ficaria na frente da Mangueira, ficaria na frente da Mocidade Independente Padre Miguel, que esse ano fez um desfile maravilhoso, a Mocidade Independente Padre Miguel. Renasceu das cinzas, né? Porque desde que o Castor de Andrade morreu, a Mocidade deu uma... Pois esse ano voltou a fazer um desfile maravilhoso, a Mangueira fez um desfile maravilhoso e a minha Vila Isabel estava bonita para brigar com essas duas pelo título, mas estourou o tempo. Foi a Mangueira que homenageou a Marielle? Acho que foi, né? Foi. A gente recebeu a informação do nosso Marcelo, que é o nosso sonoplasta, de que além da Mangueira, outras escolas também chamaram a atenção para a Marielle. Agora, eu achei que nós teríamos mais protestos, viu? Teve uma outra musiquinha, uma marchinha lá em Salvador, coisa e tal. Contra o Bolsa? Contra o Bolsonaro, Mas uma outra marchinha, mas eu não vi grandes movimentos de protesto, assim, uma coisa mais... Não. Teve muito movimento de apoio ao Bolsonaro no Rio de Janeiro, os blocos de rua Sovaco de Cristo, Banda de Ipanema, todos eles... Ele tá tão alegrinho que agora tá usando até o telefone. Ele agora ele tá achando que tudo vale precisa tudo. remontar tudo, né? A estrutura. Olha aqui, ó, o neto da Santa Maria Goretti pergunta se o Chicão tá na Cidade Baixa aí. Não, o Chicão foi pro magistério e como tinha muito movimento, ele preferiu ficar... E a Magda, onde que a Magda tá, hein? Acho que a Magda tá fazendo sucesso no Carnaval da Bahia. A Magda tá arrasando a Bahia. Acarajé numa mão, batida de corpo no outro. Eu tenho um pronunciamento para fazer. Salvador se divide antes e depois, da passagem da Dona Magda por lá. Sabe o modo Suzy Rego? Vem aí o modo Magda Beatriz. Eles vão ver. Agora eles estão conhecendo. Descobre algum vídeo. Eles estão passando um pouquinho do que nós passamos todos os dias. Eles vão ver o que é a Dona Magda. Vamos ver o que é bom pra gripe. Quem faz aniversário no dia de hoje, Martin Barcelos? Olha, eu posso falar nos aniversariantes, depois eu tenho um assunto muito importante sobre os nenéns maduros, né? Aqueles que... Eu acho que eu não vou falar agora. Dos nenéns? Vamos deixar os aniversariantes para depois. Daqui a pouquinho. Então. Não, é uma parte da população brasileira, acima de 50 anos, até 64 anos, que não é aposentada e nem trabalha. São pessoas de baixa extração, que não têm conhecimento, não têm profissão, etc., principalmente oriundos do Nordeste brasileiro, que foram morar no Rio de Janeiro e São Paulo. Tem a declaração de um deles aqui que me comoveu. Queria ter pelo menos dinheiro para comprar pés de galinha que gosto de comer. Querido. Qual é a proporção, são milhões, né? Não se tem um número exato, né? Mas são milhões até 64 anos. Imagino que outros, né, acima disso, pessoas que tiveram AVC, que não têm nenhuma chance, porque nunca contribuíram. Mas homens ou mulheres? Mulheres e homens, mas a maior percentual é de homens em função de que as mulheres... Geralmente a mulher, quando chega a determinada idade, tem um filho, tem um parente, alguém que ajuda ela a sobreviver, né? E os homens não têm, muitas vezes, esse auxílio de outras pessoas que possam ajudar. Então aumenta muito a população e isso é uma preocupação. Agora eles querem armar um esquema, vai existir agora, politicamente falando, uma proposição de pelo menos dar uns 400, 450 reais por mês para que essas pessoas tenham um mínimo do mínimo para poder comprar algum remédio ou coisa parecida. O ideal seria que ganhassem um salário mínimo, mas o país do jeito que está, na situação que nós estamos, não há como. São pessoas imprevidentes, né?
Imprevidentes, pessoas que acharam que a vida, quando você está com saúde, quando você é jovem, você acha que tudo é fácil, né? Você não pensa no futuro, apesar que o futuro é relativo, né? Nunca se sabe qual é o futuro que nós teremos, mas supõe-se o futuro. Então, é uma notícia bastante longa, é um estudo do IPEA que aponta que grupos de pessoas entre 50 e 64 anos dobrou nos últimos 20 anos de idade. Muitas e muitas pessoas, você deve conhecer alguém. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que moram em barracos construídos por eles próprios, isso lá no Rio de Janeiro, estou falando de Santa Cruz, Rio e outros bairros do Rio de Janeiro. Isso é uma preocupação muito grande das autoridades, do novo governo do Bolsonaro, de procurar ajudar essa categoria do neném. Tem o neném que não trabalha e não estuda, que são, né, os filhinhos de papai, ou pelo menos supostamente isso. Mas esses nenéns aí, que são pessoas de mais idade. E são vítimas são vítimas da própria estrutura e deles próprios, né? Porque a pessoa que não procura melhorar é vítima dele próprio. Eu acho que a pessoa é vítima dela própria, que ela não procura, ela não quer crescer. E tem pessoas que preferem ficar assim, preferem ir atrás do pensamento das outras pessoas e não ter o seu pensamento próprio. Mas Marne, essas pessoas que tu estás trazendo realmente toca e é preocupante, mas é que também são frutos de nós vivemos nos últimos 10 anos uma recessão muito grande, principalmente 2014, 2015. Foi terrível. Então, assim, não dá para a gente julgar essas pessoas. Por quê? Porque a falta de condições mínimas de oportunidade de trabalho gera uma depressão. A pessoa fica deprimida, a pessoa tem uma tendência a ter muitas dificuldades depois de se erguer. Quanto mais quem não tem apoio. Essas pessoas possivelmente não têm um apoio familiar, não têm amigos, não têm uma estrutura de Estado. Exatamente. Então, isso é uma situação que toca profundamente, porque é uma população que é economicamente possível de contribuir para a sociedade, né, de várias formas, mas nós estamos dentro de uma circunstância que hoje temos mais de 12 milhões de desempregados. E se a gente for ver esse contingente, é muitas pessoas que querem trabalhar, que estão na luta. Aliás, usaram o carnaval exatamente para isso, para procurar emprego. Cerca de 40% das pessoas ficaram procurando emprego na época que todo mundo vai para folia e tudo mais. Tem gente que ficou na batalha. Pois é, e mais como nós aqui. E mais um motivo, né, Carla, para ir, como, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, pensar nesses cidadãos que ficam na cidade, porque às vezes um carnaval barato proporciona que as pessoas relaxem, fiquem em família, construam relacionamentos. Mas eu acho que essa ideia de levar o carnaval para a orla do Guaíba vai ser ótima, vai ser boa, vai ser boa. Agora que já está toda reestruturada, aliás, está muito legal a orla. Eu deixei para conhecer tarde, né, porque já foi realmente inaugurada há bastante tempo, mas eu fiquei bem impressionada positivamente com a orla. Não consegui ainda ir lá no restaurante que todos vocês foram. Eu não fui também. Mas quero muito ir e estive lá com a minha filha e tudo mais. E acredito realmente que tirar do centro ali, da onde as pessoas vivem, né, da onde as pessoas habitam, e levar para a orla do Guaíba vai resolver boa parte de tudo Carla, isso. Quem não teve a oportunidade, eu gostaria de... Fiquei entusiasta, né? Quem não teve a oportunidade, o faça. Se não for visitar o nosso querido 360, ali, os bares que agora começam a se perpetuar ali na orla, mas vá fazer uma recreação, porque a área é excepcional para quem gosta de andar de skate, para quem gosta de andar de patins, para quem gosta de namorar, para quem gosta de procurar namorada, Vitorino, para quem gosta de procurar tá encalhado, né? Para quem está encalhado, para quem gosta de tomar chimarrão, para quem tá procurando, lá é um lugar extraordinário, tem lugar para sentar, e volto a dizer, isso é importante, cara, para pessoas de idade, saber que tem lugares para sentar que não sejam necessariamente, porque às vezes é questão de poder aquisitivo, né, Roberto? Tu não tem dinheiro, não vou lá porque eu não tenho onde sentar, porque vou ter que ir num bar e gastar e não posso. Não, tem lugares para recreação, tu podes ficar lá, tu queres levar um lanche, tu passa uma tarde naquela grama ou naquela hora lá. É muito bonito, é uma obrigação do porto-alegrense ir lá conhecer o local. Mas nós, no Rio Grande do Sul, como a gente tem um problema de muito tempo, problema para quem não gosta de inverno, como eu, por exemplo, né? Mas assim, a gente tem um inverno rigoroso, então quando acontece de ter esses dias ensolarados, esse calor maravilhoso, as pessoas têm a tendência a buscar a natureza. É muito importante a gente realmente oferecer espaços públicos, que aí tu fornece condições das pessoas se socializarem,
por um custo baixíssimo. A pessoa vem de casa com a sua, enfim, com o seu lanche de casa, se não tem condições, traz o seu chimarrão, leva as suas coisas. O principal é o quê? É o encontro, é o contato com o sol, é a natureza É o ponto turístico mais bonito Então, que tem, com certeza, que não era explorado. A gente na cidade pode de Porto ter Alegre. lazer por um custo baixíssimo. Sempre vai ter um custo, né? Sempre tem um custinho. Se a gente for pontual e rigoroso ali no valor, mas é baixo. Dona né? Carla, a senhora me autoriza a fazer publicamente perguntas sobre o carnaval da doutora Roberta? Ai, claro! Ainda mais na madrugada, né? Porque o carnaval Só se a doutora senhora me Roberta autorizar, não é porque se a coisa senhora não me pouca. autorizar, eu não farei esse questionamento. Estás autorizado. Então eu vou Vitorino fazer. autoriza. Agora a consulta já é oficial. A doutora Roberta pode contar para nós. Não foi nosso pra Praia do carnaval. Barco? Olha, Não, na Praia do Barco. Olha só, doutor Rússio, veja só, nós estamos ambos solteiros, então vamos mudar de assunto. Olha só, eu quero trazer uma coisa... Les enfants de Deixa eu trazer uma la informação muito patrie. importante. A Vale, tá? Nesse final de semana... Mas vários, assim, ó, mudou completamente. E ficou rubra. Ficou rubra. Então, assim, Alguma Quero coisa- usar com uma blusa, ô Mari, é que a luz amarela. Negativo. Não, vem vem com essa. não. Não vem com Obrigada, essa. doutor Rússio, muito O senhor obrigada. está em frangalhos. O senhor me coloca numa posição saia justa e depois o senhor tenta justificar. O senhor é elegante. Eu agradeço a sua gentileza. Mas assim, para o telespectador, o que importa mesmo é o que está acontecendo com as notícias do nosso país e a gente tem uma informação curiosa. A Vale escolheu justamente um final de semana, em pleno carnaval, para destituir toda a presidência, que nós sabíamos que em algum momento iam cair. E o curioso foi que ele estabeleceu essa queda, essa mudança na direção da Vale do Rio Doce, justamente por quê? Porque a Bolsa de Valores no Brasil está fechada segunda, está fechada terça, só vai abrir na quarta-feira. Mas a gente percebeu que a Bolsa de Valores americana repercutiu sim a mudança. E aí teve uma grande queda, abriu com grande queda a Bolsa Americana na segunda-feira, com as ações da Vale, e depois fechou com ela estabilizada. Então, mas o Eduardo de Salles Bortolomeu é diretor executivo de metais básicos, então foi nomeado o novo presidente interino da companhia, no lugar do Fábio Schwartzman, que se afastou do cargo junto com outros executivos. O Conselho de Administração da empresa recebeu do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Federal e Polícia Civil de Minas a recomendação de afastar 14 profissionais da empresa e que eles foram, então, afastados. Eu conversei com um expert da área penal, crime, e ele me colocou o seguinte, que no Código Penal existe comissão por omissão em que o dirigente empresarial pode ser responsabilizado quando assumir ou deixar de fazer cessar determinado conduta. São então, duas assim, figuras, né? São duas figuras, Roberta. São duas eu não figuras entendo que de penal, mas me chamou a atenção que o que ele nos disse para nós que somos leigos, que ele pode sim ser incriminado, o que é muito bom para nós, brasileiros. São duas Tem figuras. tipos penais para incriminar. São duas figuras, a culpa em elegendo e a culpa em vigilando. A culpa em elegendo é quando você escolhe errado alguém que, sob sua responsabilidade, tomará decisões erradas. E a culpa em vigilando é aquele que você, de certa forma, por obrigação ou comprometimento legal, precisa vigiar, cuidar, acompanhar as decisões e não o faz. A etimologia da palavra diz tudo. Então, a própria forma como a Vale está agindo é uma forma dela, digamos assim, aliviar um pouco a pressão econômica que será inevitável sobre ela diante dessas duas tragédias, Mariana e Brumadinho, e tenta desde já... tem um componente aí de orientação jurídica, sim. Eu acho que o jurídico da Vale está trabalhando forte para amenizar o impacto na empresa. Mas, de qualquer forma, o perfil da Vale vai mudar muito. Se para pior ou para melhor, eu não sei. O projeto do presidente Bolsonaro, junto com alguns especialistas, num prazo máximo de 5 anos, acabar no Brasil com a montante? A montante? Vai ser a mineração a seco. A única mineração permitida no Brasil vai ser a seco.
não vai ser mais aquela mineração que se permite o uso de deslocamento de trejeitos, com barragens, enfim, e riachos. A ideia dele é fazer isso. Esse tipo de mineração já foi eliminado em quase todos os países, é meia dúzia de países da Ásia que ainda tem isso. O resto dos países de primeiro mundo, todos eles acabaram. Mineração só a seco. Quer achar ouro, faz um buraco e vai até o ouro. Boa. Então, assim, a tendência do Bolsonaro vai ser estabelecer isso também como uma forma de criar freio, porque existem regiões da floresta amazônica que vem sendo devastada por mineradoras ilegais, e o IBAMA vai atrás, e a Polícia Federal vai atrás, mas é secar gelo. Então eles vão tentar, de uma forma ou de outra, agora estabelecer uma regra bem clara. Mineração no Brasil só a seco, mas isso vai levar muitos anos ainda. E o perfil da Vale vai mudar, né? Vamos aos aniversariantes de hoje. Hoje, em 1940, hoje, dia 5, né? Estamos na madrugada, já é dia 6, mas eu me reporto ao dia 5. Aconteceu a autorização do maior massacre, ou dos maiores massacres da história da Segunda Guerra Mundial, autorizado pelo Stalin e mais 5 elementos do Politburo, né, que eram a classe dominante, que foi o assassinato, a execução de 25.700 oficiais e prisioneiros poloneses, o chamado massacre de Katyn. Eu já li muito a respeito desse massacre, foram imputados aos alemães, aos nazistas, a culpabilidade disso, só que foi provado pelos próprios americanos e pelos ingleses. Churchill fez o primeiro-ministro Churchill fez um levantamento, foi provado que esse massacre foi autorizado pelo Stalin e seu grupelho, né? Que foi uma das coisas mais horríveis. Imagina assassinar general, coronel, todos os oficiais, a elite do exército da Polônia, isso em 1940. O primeiro aniversariante seria a Rosa de Luxemburgo, uma polonesa, que era filósofa e tinha uma filosofia totalmente diferenciada. Ela foi assassinada na Alemanha logo após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Henry Travers, né, que fez um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida, em 1946, que se chama A Felicidade Não Se Compra, com Jimmy Stewart. Esse filme é tão lindo que deu a Frank Capra, que era o seu diretor, esse grande diretor americano, o Oscar de melhor filme, melhor diretor, por este filme, que trata de uma história fantástica. Em 1946, o mundo saindo da Segunda Guerra e os valores de uma pessoa que recebe, né, de um anjo, e esse Henry Travers era o anjo, recebe o dom, né, porque ele diz assim, olha, eu não aguento mais tanto problema, eu preferia não existir. E em ele não existindo, apareceram os problemas, a morte do irmão que ele salvou, os filhos que não existiam mais, a esposa que não conhecia mais, a Dona Reed, lindíssima e tal. É uma história tão fantástica que vale a pena assistir esse filme de 1946. Heitor Villa-Lobos, grande compositor brasileiro de aniversário hoje. Rex Harrison, outro grande ator americano que fez 2 filmes espetaculares. Cleópatra foi um fracasso de bilheteria, mas foi uma grande produção. E o outro filme que ele fez, My Fair Lady, que é um dos clássicos do cinema, com a Audrey Hepburn, que eu sou apaixonado por essa moça. Jim Stockwell, que é um ator americano que fez alguns filmes, como Era Verde, Meu Vale, um filme de 1940, ele criança ainda. Divaldo Suruagi, político brasileiro, foi governador do Sergipe. Roberto Requião, político favorito do Vitorino, foi governador do Paraná e senador da República do MDB. Não, o senhor elogiou ele sempre. Eu nunca, doidão. Mas eu ouvi, então, eu tô maluco. Não, o senhor ouviu, o maluco é o senhor. O Felipe González, político espanhol, que foi primeiro-ministro daquele maravilhoso país. Caco Barcelos, meu parente, né? Jornalista brasileiro, completando 69. Caco, a idade chegou, né? Cabelinho branco não é de graça. E o Fernando Vanucci, outro grande jornalista brasileiro, né? Que foi demitido da Globo, que simplesmente estava mascando o chiclete quando a câmera abriu. Andy Gibb, que é da era um dos 4 irmãos dos Bee Gees. Ele era o único que não estava, claro, entre o trio, né? Os 3 irmãos. Os Bee Gees, que para mim é o maior grupo, né? As músicas mais lindas e as letras mais fantásticas da história da música inglesa, pelo menos na sua época. E, finalmente, o Dinho, dos Mamonas Assassinos. Eu estava chegando de Lisboa,
num voo. Quando eu chego no aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, em São Paulo, o pessoal comentando, olha, caiu o avião, caiu o jato. Como caiu o jato? Eu cheguei uma hora depois. O avião matou todos os integrantes dos Mamonas Assassinos. Sabe, me deu uma depressão, deu uma tristeza na cidade de São Paulo. Eu saí com os olhos em lágrimas, porque eu conheci os meninos, eu era fã dos meninos, participaram de programas de rádio meu naquela época lá em São Paulo. São esses os aniversariantes. Olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, declarou ao jornal Valor Econômico, em entrevista divulgada nesta terça-feira, que o recuo do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na indicação da cientista política Ilona para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é uma derrota para o país. Ele disse o seguinte: eu acho que perde o Brasil todas as vezes que você não pode sentar numa mesa com gente que diverge de você. O Brasil perde, não é a figura A, B ou C, perde o conjunto do nosso país e nós temos que mudar isso aí, disse o Mourão. Mourão, entretanto, evitou colocar o episódio como um sinal de enfraquecimento de Sérgio Moro. Para ele, a medida do ministro faz parte da política. A política é isso aí, você não consegue impor, senão vira ditadura, declarou ainda o vice-presidente Mourão. O Mourão não está falando muito, não deve calar a boca. O Mourão. Dizem que o Mourão e o Bolsonaro já estão entrando em... Eu logo vi, eu andei elogiando o Mourão, eu sabia que o Vitorino ia criticar o Mourão. Política, o Mourão agora é tudo. Que o Mourão ia levar um pau do Vitorino. Porque não sei o quê. O Mourão agora tá amiguinho de tudo e de todos. Ô, Mourão, presta atenção, rapaz, vai virar Moirão, assim, né? Dona Carla... Pô, para aí, vai botar inimigo na trincheira. A moça é socialista, comunista, tem pensamento, esse pensamento justnaturalista, garantista, do coitadismo. Quer ver, ó, vou dar um exemplo pra vocês, rapidinho, só pra explicar essa moça. Sabia que o Vitorino gostava disso. Só pra explicar essa moça. Sabia que eu ia irritar o Vitorino. Sabia, na madrugada. Solteiro encalhado, fica quieto. Olha aqui, é o seguinte. Tá em frangalhos, coitado. Olha aqui. Nos Estados Unidos, um doido psicopata deu um tiro no John Lennon, matou o John Lennon. É isso aí. Pegou prisão perpétua, está preso até hoje. 1980. Aqueles malucos que mataram a atriz Daniela Pérez estão soltos há 6 ou 7 anos. Já estão soltos. E um deles, o rapaz, o doido que matou ela, a tesourada, vai se candidatar a vereador em Minas Gerais. É o fim da picada. Então, assim, ó, estão vendo a diferença do que é justiça, do que é lei? Essa é a diferença. Essa moça prega essa coisa, esse conceito renovador, Foucault, sabe Foucault? Foucault, aquela coisa humanista dos franceses, progressão de regime, aquela coisa babaca. Na França não tem progressão de regime. Não. E o Foucault é francês. Ou seja, aí vem uns boboca do outro lado do oceano. Ai, Foucault. Foucault bom é o vinho, rapaz. O resto é botão. Pode ir agora. Mas que é isso? Como é que a senhora permite ele dizer impropérios? Já é 2 horas da manhã, também. Terça-feira de carnaval. Tá tudo bêbado assistindo a gente. Deixa. Tá com ciúmes, que o outro ali fez sucesso no carnaval. Quem? O seu Ruxo. Desencalhado ali. Desencalhado, viu? Eles não entendem quando eu disse, seu Mário, só o senhor pode me compreender, só o senhor tem sabedoria para me entender. Quando eu disse estou te ajudando, que fiz um carnaval sabático. Eu me Sim, ele fez sabático, domingático, segundático e hoje terçático. Bebático. Dona Carla, vou voltar às notícias então. Eu vou voltar às notícias que nós progredimos, nós precisamos manter a nossa linha. Não, as pessoas estão querendo saber da tua vida. Mais que das notícias agora. Eu acho que mais, né? Não, o que foi uma suposição, nós debatemos aqui, até o Vitorino teve uma manifestação forte sobre o assunto, foi daquele caso do Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes teve o nome dele, foi publicado pela revista Vejo, que ele estava numa lista para ser analisado da sua movimentação financeira. E esta lista circulou, tanto é que foi publicada numa revista. Depois se explicou como é que funciona, tu cai o computador, dá uma movimentação estranha, tu cais numa linha, numa lista, e lá começa a fazer a análise analítica, desculpe pela redundância, mas é análise mesmo, né? E foi liberado então a questão do Gilmar Mendes, e ele ficou fora. Mas isto originou um inquérito dentro da Receita Federal, e agora o ministro Moro tornou um inquérito mesmo. Foi aberto o inquérito,
inquérito para apurar como vaza-se, porque em relação ao Gilmar Mendes, quem não gosta, a gente ficou feliz, mas nós não gostaríamos de ter nosso nome publicado em jornal de uma coisa que no fim mostrou-se não existir. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com atualidades Pampa da terça-feira de carnaval, mas nós voltamos na quarta-feira de cinzas. Tenham todos uma boa noite, muito obrigada pela companhia e pela participação. Beijo e até amanhã. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.